Atos capítulo 10, verso 1, diz a palavra do Senhor assim: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Até esse ponto, uma palavra de oração. Deus e Pai amado, soberano Senhor. Muito bem. Então, queridos irmãos, estamos aqui com este texto. Eu vou ler o capítulo 10 todo ao longo, da minha apresentação. Mas fiz apenas a apresentação de Cornélio. Quem era Cornélio? E o que podemos aprender com a sua história? Este capítulo, capítulo 10 de Atos, é um capítulo emblemático de Atos. Ele divide águas na história da igreja. Porque desde o início, desde Abraão, quando Deus chamou Abraão, ele chamou Abraão para ser o abençoador de muitas famílias, de muitas nações, e não apenas da nação de Israel. Isso já fica claro lá na chamada de Abraão. Então, nunca foi propósito de Deus exatamente ter um povo escolhido e guardado e conservado pelos séculos dos séculos. Quando ele chamou Abraão, ele já estava dizendo isso: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de ti, eu abençoarei todas as famílias da terra. Então, quem pensou em povo escolhido não fez a leitura devida, de Gênesis 12, que é a chamada de Abraão. Continuando, isto fica muito claro no desenvolver da história. Isso fica muito claro. Eu não vou pegar a história inteira, porque eu estou com um professor de história aqui na minha frente. Não posso fazer uma coisa dessa, porque vou acabar pecando. Mas tem pouco tempo, então eu vou falar de coisas menores. Por exemplo, no capítulo 8 de Atos, tem aquela história do etíope, alto oficial de Candace, que vinha lendo os profetas. E Filipe vinha andando do lado e Deus falou: está lendo os profetas. E ele ia acompanhando do lado da diligência que estava conduzindo esse homem importante, um grande secretário lá de uma rainha famosa. E aí ele perguntou: entendes o que leis? Ele: como eu vou entender? E veja, esse episódio termina em Filipe ensinando para o etíope o que ele estava lendo e termina com ele sendo batizado também. Olha só, um gentio, uma pessoa distante do povo, O Espírito Santo já estava fazendo a obra, sempre fez desde o início. E aqui, em Atos capítulo 10, um novo passo, agora nós estamos diante de uma nova questão, que vai ser a questão divisora de águas. É aqui que o evangelho vai se universalizar. Por quê? Porque este homem Cornélio era um gentio, era provavelmente um romano, ele era um centurião, um cargo importante dentro do exército romano. Ele era líder de uma centúria, tinha entre 80 e 100 homens. Era uma guarnição poderosa. Inclusive, a guarnição dele era uma guarnição específica, porque era a guarnição chamada italiana. As guarnições eram numeradas, mas a dele tinha um nome
específico. Então ele não era um centurião qualquer, entre os muitos centuriões que Roma possuía. Ele era um centurião de uma guarnição especial. Pastor, mas que guarnição era essa? Bom, gente, aí você quer saber demais, né? Ou era tipo guarda nacional, fazia eventos específicos, tratava de eventos específicos, ou era tipo um BOP da vida lá de Roma, que quando o imperador precisava, não é? E chamava aquele pessoal mais tecnicamente preparado para a ação. Então, ele era de uma guarnição especial. A italiana, não sei o que quer dizer isso exatamente, mas alguma distinção existe, porque ninguém mais foi falado assim. Isso tinha peso na sua história. Agora, um detalhe, ele era um gentio, mas ele tinha uma admiração pelos judeus. Ele tinha uma admiração pelo Deus dos judeus. E ele era religioso. Olha só, ele observava as orações. Ele era piedoso. Ele dava esmolas. Ele se compadecia do próximo. Ele exercia empatia. Ele fazia orações na sua casa. Gente, ele era gentio, tá? Ele era gentio, simpatizante do judaísmo e se comportava como uma pessoa de Deus. Olha que negócio legal, né? As pessoas às vezes ficam criticando o religioso. Religioso e tal. Aqui você vai ver um religioso sendo alcançado pela graça do Senhor, que tinha dogmas, que tinha suas peculiaridades, que fazia orações lá do seu jeito. A gente nem sabe se ele orava direito, mas ele fazia lá do seu jeito. Então ele tem uma visão às 15h, ele tem uma visão de um anjo, e o anjo chega para ele e diz: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Gente, que isso? Deus conhece o coração de todos, Deus sabe. Olha lá, aquele lá é religioso, mas ele trata aquela devoção dele com tanta sinceridade. Eu não vou deixar ele naquele negócio, não. Vou trazer ele de lá. Vou fazer ele ver mais. Agora vai ver mais. E aí o anjo chega para ele e fala: olha, tuas orações foram ouvidas, tuas esmolas foram ouvidas, a sua bondade, esse coração que você tem, ficou conhecido diante do Senhor. Aí ele deu. Bom, então, pastor, que legal, né? As pessoas são bondosas, piedosas, religiosas, tal, estão ali fazendo, mas tem uma chavezinha aí, né? Tem um detalhe aí, porque religião não salva ninguém. Fazer ritual não salva ninguém. Pastor, eu oro de manhã, de tarde e de noite, de joelho e em cima do milho ainda, para ficar bem santo. Você pode até fazer isso, mas salvação não está ligado a isso. Salvação está ligado a crer em Cristo. Ele fazia tudo o que o religioso fazia, mas não era salvo, porque lhe faltava o principal. Lhe faltava o principal. E Deus olhava: como esse rapaz é sincero, olha, o coração dele é limpo mesmo, ele é bom mesmo. Apesar de ser o centurião da italiana. Apesar de ser um homem que deveria ter uma pegada na violência. Porque esse cara não chegou nesse posto, nesse nível, se ele não fosse o mais terrível entre os terríveis. Porém, era justo. Era um homem justo. Era um homem honesto. Era um homem temente a Deus. Olha por onde Deus resolveu começar a universalidade do Evangelho. Improvável que nós escolhêssemos um general para fazer uma coisa dessa, mas Deus é tremendo. Deus conhece o coração das pessoas. Ele não olha para a patente nem para a farda
nem para como você está vestido. Ele olha para o interior. O interior dele era bom. Isso é que estava interessando para Deus. E aí, o anjo diz: agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, xará dele, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Interessante, irmãos, eu notei como é que o anjo foi preciso na sua informação. Ele falou assim: agora só falta você mandar chamar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com um outro Simão. Agora olha só, ele está hospedado com outro Simão, curtidor à beira-mar. Nossa, deu o endereço do cara. Simão, curtidor à beira-mar. E ele pegou os seus homens e mandou: vai procurar esse Simão, curtidor à beira-mar. Só deve ter um com essas referências aí. E eles foram. Os seus serviçais foram atrás de Simão, que estava hospedado com Simão, curtidor à beira-mar. Não foi difícil encontrar. Quando chegaram na praia: cadê o curtidor? Cadê Simão? Ah, mora ali. Acabou, é ali que eu vou. As coordenadas GPS estavam todas aqui. Então Cornélio enviou os seus serviçais, os seus empregados, para buscar Pedro. Nesse meio tempo, enquanto isso está acontecendo com Cornélio, lá na casa de Pedro, onde Pedro estava, na casa de Simão curtidor, Pedro tem uma visão. Pedro vê os animais, vários animais, e Deus então manda que ele coma aqueles animais. Mas eram animais imundos que aquele povo judeu culturalmente não estava acostumado a comer, porque eles os classificavam como imundos. E Deus então diz: não considere imundo aquilo que Deus santificou. E isso aconteceu 3 vezes. Olha, meu Deus do céu, uma visão 3 vezes é para você não ter dúvida. Então, Pedro agora estava com isso na cabeça. Estava com essa visão na cabeça. Deus mandou que eu não considerasse imundo aquilo que ele santifica. Eu pulo um pouco e vou para o verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, perguntando se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: eis aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Gente, olha que coisa fantástica. Pedro estava meditando: o que será isso que eu vi, meu Deus? Como pode? Os homens, os enviados, aparecem na porta. O anjo diz: tem 3 caras aí, vai com eles. Vá com eles. Eles vieram buscar você. E os homens de Cornélio disseram: olha, o nosso patrão mandou a gente vir aqui. O centurião Cornélio, usou logo o título, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, era conhecido, foi instruído por um santo anjo. A gente vê mesmo pela forma de falar que não era alguém de dentro, era alguém de fora, que anjo não é santo. Então, um santo anjo falou a ele. Então, um anjo fala a Cornélio e um anjo também fala a Pedro. O anjo fala dos 2 lados.
Fala ao Cornélio, manda o camarada lá buscar Pedro. Fala para Pedro, Pedro, vai vir um cara aí, você vai com eles. Então, o anjo faz o serviço direitinho. Pedro, então, verso 23, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. Quer dizer, ele foi com uma pequena comitiva, né? No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Gente, olha para mim. Cornélio, gente, no verso 24. Cornélio estava esperando. Ele reuniu os familiares e os amigos mais íntimos. De que você está lembrado agora? Está lembrando de quê agora? Projeto Varanda. Ele fez um projeto Varanda na casa dele. Exatamente isso. Um irmão da igreja é chamado para ir lá levar uma palavra. Foi isso que Cornélio fez. O anjo fala com Cornélio, manda chamar Pedro. Você é bom demais para ficar no mundo perdido, com religiosidade. Manda chamar Pedro. E ele então manda chamar. E nisso que ele manda chamar Pedro para ouvir, ele já sabia que ia ouvir. Ele manda chamar Pedro, ele chama os familiares e os amigos. E estão agora aguardando Pedro chegar. E emblemático também é o que ele vai dizer a Pedro quando Pedro chega. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo, olha o que Pedro diz, no verso 27, aí onde, na segunda parte do verso 27, vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio e de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar? Olha para mim. Pedro começa a sua fala com um testemunho, já dizendo para eles o que é que mudou. O que é que mudou? Deus me falou que eu não posso considerar ninguém imundo. Eu não posso fazer discriminação de pessoa. Eu não posso olhar para as pessoas como se algumas fossem superiores às outras. Foi isso que Deus me disse. E por isso eu estou aqui. Vocês sabem que o judeu é proibido de entrar na casa do gentio. Mas eu estou aqui para dizer isso, que eu entro na casa de vocês e vocês são iguais a mim. Não permitiu que Cornélio se ajoelhasse diante dele, disse, não, levanta que eu sou homem também. Olha como toda a cena misógina, toda a cena de racismo, né, se desfaz nessa hora. Um crente que faz acepção de pessoas tem um problema de leitura da palavra, porque não entende isso aqui. Pedro chega e quebra completamente o tabu da época, as crendices da época, o pensamento da época. O evangelho destrói o que está errado na cabeça do homem. Então é isso que Pedro chega para fazer. Chega e faz isso. Aí depois de que Pedro dá esse testemunho, por que ele está ali? Por que ele está ali? Não. Como ele consegue entrar naquela casa que antes era considerada imunda? Ele aí pergunta, mas por que motivo vocês mandaram me chamar? O que vocês querem de mim? Cornélio respondeu, faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse, Cornélio,
A sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Gente, Pedro pergunta, por que vocês me chamaram? Ele conta a história que ele viu um anjo, o anjo mandou que fizesse assim, tal e etc. E agora nós estamos aqui, todos nós estamos aqui, para ouvir o que você tem a nos dizer. Você tem algo a nos dizer. Você é um servo dele. Você é um dos colunas da igreja. Você tem algo a nos dizer. Estamos aqui agora para que você diga a nós o que nós precisamos ouvir. Gente, interessante que a nossa cabeça, ela não funciona muito assim, não. A gente acha que o perdido é o que está nas drogas, que o perdido é o que está na bandidagem, que o perdido é o profano, é o que está em tantos outros lugares, mas aquela pessoa honesta, trabalhadora, às vezes religiosa também, que tem a sua vidinha ali na sua casa, que não incomoda ninguém, a gente fica meio que descansado. A gente não fica pensando assim, eu precisava tanto falar do evangelho para essa pessoa. Eu precisava tanto que fosse lá na igreja, eu precisava tanto... será que ela vai na cantata da Páscoa? Será que... A gente não fica assim com essa pessoa. A gente fica assim só com a pessoa que dentro dos nossos olhos estão perdidas. Mas esta pessoa também está perdida. Porque quem não tem Jesus está perdido. Não adianta ser religioso, não adianta ser... Senão esse homem aqui não precisava disso tudo. Cornélio está lá, é gente boa para chuchu. Cornélio está lá, é temente. Cornélio está lá, vivendo a vida dele. Mas ele falta uma coisa. Falta ouvir de Jesus, do poder de Jesus. Porque é a graça em Cristo quem salva. E não a bondade do ser humano, porque a bondade do ser humano é muito ruim diante da proposta do Senhor. Nossa bondade nem é pura, é uma bondade atravessada por interesses às vezes. E agora Pedro é colocado nessa situação. Diz o que o Senhor, poxa, vocês são tão bons, poxa. Estou até constrangido de falar isso para vocês, vocês são gente tão boa, família, todo mundo reunido aqui, olha só. Cornélio tem um bom testemunho dos judeus, parabéns, Cornélio. Não, nada disso importava para a salvação, nada disso o faria ser salvo. Ele estava perdido, tal como os outros também. Então Pedro, verso 34, começou a falar. Ele diz, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Em qualquer nação, eles eram de outra tribo, né? Em qualquer nação, qualquer etnia, em qualquer lugar, aquele que é justo, que teme ao Senhor, faz o que é justo, é aceitável. Ele tem o temor. Ele não é religioso, ele não é de Deus, ele não frequenta a igreja, mas ele respeita quando alguém fala, ele tem um certo respeito quando alguém... Essa pessoa, aqui a Bíblia usou essa palavra, é aceitável. Então ele diz, verso 36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo.
Este é o Senhor de todos. Ele vai apresentar Cristo como o Senhor de todos. E ele vai fazer essa apresentação. Eu quero ler o final, no verso 40. Mas Deus o ressuscitou, ele conta a história, de Jesus, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão de pecados. O que faltava para Cornélio, crer em Cristo e receber remissão de pecados. O resto ele já tinha tudo, ele já tinha prática de oração, ele já era uma pessoa piedosa, ele já dava esmolas, tinha empatia com o próximo, ele já fazia tudo. Faltava agora crer em Cristo. Crer em Cristo. Eu tenho certeza que você conhece muitos Cornélios, pessoas exatamente assim, íntegras, justas, que estão vivendo a sua vida, e só falta crer em Cristo. Crer no Senhor, é isso que está faltando. Apenas isso que está faltando. E aí o que acontece? Gente, o sobrenatural acontece. Pedro está dizendo essas coisas, e quando Pedro fala, anuncia que o que lhe faltava era receber remissão de pecados, enquanto Pedro falava, verso 44, enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Meu Deus, Pedro fica perplexo de ver aquela cena. Ele vê o Pentecostes se repetindo ali naquele momento. A partir do momento que ele fala no nome de Cristo, o Pentecostes reacende a chama e as pessoas começam falando em línguas. E imediatamente, só Pedro para fazer isso, ele diz: poderíamos nós negar a água para eles? Poderíamos nós não batizarmos essas pessoas? Eles não precisam ser judeus primeiros para serem cristãos depois? Porque essa era a lógica anterior. Primeiro, ele fazia parte da comunidade judaica e então acreditava que o Messias tinha vindo. Pedro agora está abrindo uma hipótese impensada até então. Se eles receberam o Espírito Santo, por que não podem receber a água do batismo? Por que não podem receber o selo dos irmãos? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. A partir daqui, haverá alguns desdobramentos até chegar em Atos 15, que vai ser o grande concílio lá em Jerusalém, que vai resolver essa questão. Porque agora, muitos gentios estão chegando e estão se filiando, andando com os crentes agora. Porque depois dessa baita exceção aqui que Pedro abriu com Cornélio, agora todos os outros vão chegando cada vez mais. E essa notícia lastra por todo lugar. A fé é para todos. E a fé então se torna, agora, a fé se torna católica. Católica na essência da palavra católica. A palavra católica quer dizer universal, uma palavra latina, quer dizer universal. A fé se torna universal. A fé se torna para todos. Não é mais para o judeu. Não é mais para o judeu a fé. A fé é para todos que chegam. É para todos que temem, é para todos que se curvam, é para todos que entendem, é para todos que querem fazer parte. A fé é para todos. A fé agora se torna universal. Os gentios também podem
entrar, também podem fazer parte a partir deste batismo de Cornélio. O que nós podemos aprender hoje com essa história é que às vezes a gente fica nomeando, né, quem é bom para a gente chamar e quem não é bom para a gente chamar. O fulano, por quê? É o caso do meu sogro, quando estava vivo, né? Ele era uma pessoa, meu Deus do céu, honesta, trabalhadora, marido de uma só mulher, com todas as virtudes de um pai. Caramba, eu falei, como é que eu vou levar esse homem para a igreja? Eu levei 10 anos para fazer isso. E nem sei se ele veio por minha causa. Porque não tinha como você. Tu não pegava ele num vício, tu não pegava ele num pecado, num erro, não tinha um problema para resolver na igreja, não tinha nada. Temente a Deus, inclusive. Mas graças a Deus levou um tempo, mas chegou. Levou um tempo, mas veio para a igreja, veio para o evangelho, veio para Cristo. E essa é a chavezinha. Essa é a chavezinha que nós fomos chamados para apresentar a Cristo. E apresentar a Cristo para todas as pessoas. Para aqueles que a gente acha que não precisam também. O fulano não precisa, fulano é tão honesto, tão trabalhador, vive lá a vida dele, tem. Para esse também. Senão Cornélio não seria chamado. Foi batizado basicamente no mesmo lance, imediatamente. Essa é a nossa missão. Apresentar Jesus até para quem a gente julga que não precisa. Viu o Projeto Varanda, o primeiro Projeto Varanda? Se não tivesse nome, eu ia botar Projeto Cornélio. Em homenagem à passagem Projeto Cornélio, porque, gente, é isso que uma pessoa interessada, uma pessoa temente faz. O anjo mandou chamar esse homem Pedro, o que ele vai dizer para mim? Eu quero saber o que ele tem a dizer. Mas ele é temente, mas ele é servo, que ainda não serve. Ele é de Deus, mas ainda não sabe. E aí Pedro chega lá para dizer para ele como seria ser de Deus. Você precisa só se curvar, Cornélio. Eu tenho muita expectativa, irmãos, com respeito à Páscoa, porque é uma grande oportunidade de você brilhar diante do Senhor nesta Páscoa, trazendo um convidado à igreja. A gente não está nem batendo muito forte no Projeto Varanda nesse mês, por causa da Páscoa, porque a gente tem muito ensaio aqui, tem muita atividade aqui. Então a gente sabe que esse mês seria muito fraco, mas estamos envolvendo todas as pessoas. Hoje eu vou trazer à noite uma mensagem do maior milagre dessa terra. Eu vou mostrar para vocês como é fácil acreditar no maior milagre dessa terra. Até incrédulo pode acreditar. A ressurreição de Jesus. Como assim alguém volta da morte? Já você orar para o morto levantar é um absurdo de milagre. Agora imagina alguém voltar por si mesmo da morte. Um milagre ainda maior ainda. É um dos milagres mais possíveis de serem cridos. O milagre mais fácil de acreditar é a ressurreição de Jesus. Você imagina um incrédulo hoje à noite aqui, ouvindo os argumentos que eu vou trazer. Agora você imagina também que esse incrédulo não entrará aqui do nada. Depende que alguém o traga. Quando eu falo incrédulo, não estou classificando a pessoa como tão distante assim. Estou só dizendo que ela não está aqui. Irmãos, nosso trabalho é muito grande. Eu gostaria que você se inspirasse nessa história de Cornélio. Um homem temente a Deus, que não era do povo, era de fora do povo, que tinha sua vida secular e que foi alcançado pela graça. Mas precisou de ouvir de Pedro. Alguém precisa de ouvir de você também. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração.